Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué 7 e aqui nós vamos ver quando o Senhor se ira com o povo de Israel e também a súplica de Josué ao Senhor. E Deus vai responder à oração de Josué e a descoberta e castigo do culpado. Então, aqui, qual o cenário que nós temos? Eles tinham acabado de vencer lá a guerra em Jericó, lembra? Jericó era uma das cidades que estava primeiro na entrada ali de Canaã e era uma cidade totalmente fortificada. Uma cidade onde os muros eram fortificados, o povo era um povo armado e dessa forma o Senhor foi com eles e eles venceram. E agora eles têm uma outra cidade a vencer. Então é mandado espias para verificar essa cidade e essa cidade se chama Ai. E lá os espias olharam e falaram assim para Josué: olha, não é necessário que suba todo o povo, não, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar essa cidade Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os habitantes lá não são numerosos. Então assim se deu. Josué enviou 3 mil homens e o que aconteceu? Eles foram derrotados e ainda eles corriam ainda do povo de Ai e o povo de Ai ainda perseguiu esses homens e os derrotou. Dessa forma, tanto Josué como as autoridades de Israel ficaram muito abatidos. Josué rasgou as vestes, eles rasgavam assim 1 palmo mais ou menos da parte da frente da veste e prostrou-se com face no chão. Isso era uma atitude de profunda tristeza, frustração, desânimo, se sentindo humilhado. E Josué e as autoridades do povo de Israel ficaram com a face no chão até o entardecer. E veja só, aqui nós vimos a história, agora nós vamos ver princípios aqui da história. Vamos prosseguir para entender um pouco melhor. Olha o versículo 7, o que diz: Josué falando para o Senhor: eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Veja só, Josué aqui estava lamentando por que eles tinham atravessado o Jordão. Porque antes deles atravessarem o Jordão, eles ficaram numa terra ali, que inclusive ficou depois a tribo se não me engano foi a metade da tribo de Manassés e a tribo de Ruben, e mais uma tribo que agora não me recordo. Ficaram do outro lado aquém do Jordão, porque lá era uma terra boa. Então Josué aqui está lamentando-se ao Senhor, por que fez passar? Antes eles tivessem ficado lá, estava tão bom lá. Então, vocês percebem que eles acabaram de ter uma vitória enorme em Jericó e tiveram uma derrota em Ai. E o coração de Josué desfaleceu. E ainda assim, de uma certa forma, até assim estava, além de desfalecido, desanimado e disse assim: eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Olha, como um coração abatido perde o referencial da graça. Como um coração abatido perde o referencial da vida de reinante. Então nós temos que perceber que o nosso coração, ele perde o foco da graça muito fácil. E isso, o inimigo se aproveita dessa situação. Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Senhor Jesus, nós somos extremistas. O nosso cérebro, ele é generalista e extremista. Ele pega um fato e abrange esse fato como se fosse um fato completo. Então, muitas vezes a gente vai, vamos supor, num passeio ou numas férias. As férias foi maravilhosa. Aí aconteceu um fato que foi chato. Nós pegamos aquele fato que foi chato e englobamos em todas as férias. Porque essa é a tendência do cérebro nosso caído.
do pecado quando entrou em nós. Então nós temos que observar e não permitir que o nosso cérebro generalize, e também o que, além de generalizar, ele é extremista. Ele, além de colocar o fato como um todo, ele também coloca o fato como muito ruim. Ficar atento quanto a isso. Então Josué estava nesse momento sendo generalista e extremista, o coração dele abatido. Porque veja só, qual era o pensamento dele? Diz aqui no versículo 9: os cananeus e os demais habitantes desta terra serão informados sobre esse acontecimento e nos cercarão e nos aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Veja só, Josué já estava numa ansiedade tão grande que já estava premeditando o que ia acontecer no futuro, dizendo assim: olha, os cananeus e os demais habitantes dessa terra vão saber que nós fomos derrotados pela cidade de Ai. E o que eles vão fazer agora? Eles vão se juntar e vão matar a gente. E o que o Senhor vai fazer pelo teu nome? Olha só a mistura já aí. Isso é um pleno quadro de ansiedade. É um pleno quadro de ansiedade, porque Josué já está prevendo o que vai acontecer no futuro, a preocupação. Então lembre-se, nós devemos jogar toda a nossa preocupação ao Senhor. E vocês sabiam que é estudo isso, que 95% das nossas preocupações não ocorrem? Então, muito do que a gente fica gastando energia e se preocupando não ocorre. E isso faz a gente não viver o hoje, se colocar em ação no hoje. Agora, a partir do versículo 10, o Senhor vai responder a Josué. E olha que bênção, a resposta que o Senhor vai dar a Josué. Primeira coisa que ele fala para Josué: levanta-te, dispõe-te. Não fica aí deitado, levanta-te, dispõe-te. Muitas vezes a gente segue muito a nossa vontade, o nosso corpo, mas nós temos que falar para o nosso corpo, para a nossa vontade: levanta-te, dispõe-te. Por que permaneces assim prostrado sobre o seu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenava. Sim, tomou do que não era dele, furtou para si também e escondeu e guardou entre suas bagagens. Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui. Por que eles perderam a guerra em Ai? Porque havia pecado no meio do povo. Primeiro, Josué não consultou o Senhor antes de conquistar Ai, porque aí o Senhor teria falado que havia pecado no meio do povo. Então, foram lá, espiaram a terra e seguiram totalmente as normas do planejamento da estratégia humana. Tem que ter estratégia humana? Tem, porque o Senhor nos deu uma mente, uma inteligência para que a gente faça planos e estratégias. Só que também tem que consultar o Senhor e ver se o Senhor está conosco e está permitindo aquele plano, né? Josué, a gente vê aqui que não houve uma consulta ao Senhor. Agora o Senhor está respondendo para Josué que houve um furto e a pessoa que furtou, ela escondeu e guardou nas suas bagagens. Que furto foi esse? Lembra que eles foram lá derrotar a cidade de Jericó? E a cidade de Jericó foi a primeira cidade a ser derrotada quando eles entraram em Canaã. E a primeira oferta era para o Senhor. Aquela cidade ela foi condenada. E ele não deveria pegar nenhum dos despojos daquela cidade. Não deveria se pegar nada dali. E houve um dos guerreiros, que a gente vai ver logo no versículo 1 já falou dele, que é Acã. Ele pegou o quê? Ele pegou uma capa daquela época, eram capas de fios de ouro coloridas, e pegou mais alguns tesouros, prata, ouro. E o que ele fez com esse material? Ele levou para a tenda dele, cavou um buraco debaixo da tenda e escondeu ali. Esse pecado caiu contra todo o povo. A gente pode falar, puxa, mas é injustiça, né? O pecado de uma pessoa cai sobre todo o povo. Só que ali o Senhor, a justiça de Deus olha para o povo. Então não tinha, como eu falei já para vocês várias vezes do exemplo do sol. Então aí todo o povo que ele ficou contaminado mediante o pecado de um,
com o consentimento da família também, porque a família viu, com certeza, ele fazendo um buraco, enterrando. Então, deve ter o consentimento aqui da família. E vocês vão ver no versículo 1 que aqui fala de Acã, e fala, antes de falar de Acã, fala de que ele era filho de Carmim, neto de Jabi, bisneto de Gerá, da tribo de Judá. Você vê que dá uma descrição completa da genealogia dele em 4 gerações? Por que isso? Porque, primeiro, o Senhor, para ele, é muito importante as gerações. E a iniquidade segue gerações. O pecado, o comportamento segue gerações. Por isso que muitas vezes nós temos que também olhar para a nossa vida e avaliar nossa vida, quais os padrões comportamentais familiares que o Senhor deseja curar em nós e nos abrir para essa cura. Porque hoje nós sabemos que pela epigenética, pelos estudos do DNA, não só por uma teoria mais psicológica, mas por uma teoria comprovada, os comportamentos passam até geneticamente. Então, e o comportamento vai se aprendendo também conforme o pai viu com o avô viu com o bisavô e hoje chegou a você. E esses pensamentos e esses comportamentos, eles trazem muitas vezes que não vão aproximar da bênção, comportamentos que não vão liberar a bênção do Senhor. Então hoje cabe a nós adultos irmos ao Senhor por meio de explorar a nossa alma, de buscar o autoconhecimento e de buscar a cura da nossa alma. Nós cristãos temos muita facilidade de ir no médico buscar a cura do nosso corpo, mas pouquíssimos se abrem para curar as suas almas. É como se a gente fosse proibido de olhar para a alma e cuidar dela. E ela é a grande batalha aqui nesse mundo, porque o inimigo ataca principalmente ela. Então aqui nós vemos falando de 4 gerações até chegar em Acã. E Acã foi esse que furtou a capa. Que Deus continua falando para Josué, diz assim no versículo 13: Levanta-te, pois santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel, pois o condenado está no meio de ti, de Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado as coisas contaminadas do meio de ti. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer. Quem hoje nos santifica? É o Senhor. Quem nos torna santo hoje? É o Senhor. Por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então se abra para receber essas misericórdias a cada manhã. E se alguma coisa tem no teu coração que te incomoda, confesse ao Senhor. Confesse. O Senhor, a palavra de Deus diz que Jesus é hoje nosso advogado perante ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, nos lavar e nos tornar justo perante o Pai. Porque veja só, muitas vezes nós não vencemos os nossos inimigos porque não tratamos também com o nosso coração. Gente, quanta mágoa nós temos das pessoas, quantas faltas de perdão nós temos, quantos ressentimentos. E sabe, nos meus atendimentos terapêuticos, nos estudos que eu faço, eu percebo que as maiores dificuldades de perdão é o auto-perdão. E isso também nos impede de receber a graça e a bênção de Deus. Se eu não aplico o auto-perdão a mim, porque sempre que eu sou magoado ou estou ressentido, eu estou magoado e ressentido com o outro, mas também existe uma pontinha de estar magoado comigo, de não ter uma atitude diferente, de não fazer de forma diferente. E dessa forma vai criando em mim uma autoculpa e vai criando também em cada um de nós a falta do auto-perdão. E essas formas de lidar conosco são pesos que o Senhor já levou na cruz. A culpa, a autocrítica, o Senhor já levou. O homem não foi feito para carregar essas coisas. Por isso que nós estamos tão cheios de doenças psíquicas, doenças mentais, com ressentimentos e doenças físicas, né? Então aqui o Senhor está falando para que todo o povo se santifique.
E aí depois fala assim no versículo 14: portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia. Então, eles teriam que se apresentar por tribo, e a tribo que houver determinado apresentará o clã, e o grupo familiar que o Senhor houver designado apresentará famílias, e a família apresentará o homem. Então, o que seria? Eles iam se santificar, e logo no outro dia, ao amanhecer, ia cada tribo, o representante de cada tribo ia se apresentar. Aí apresentaram-se as 12 tribos, então ficou a tribo de quem ali? Judá. Aí depois iam apresentar os clãs, aí ficou o clã tal. Depois ia apresentar a família, então ficou a família de Acã. Aí depois ia apresentar o responsável da família, Acã. E aí quando chegou em Acã, o quê? Ele seria aquele que furtou. E isso aconteceu, e o Senhor determinou que seria queimado tudo dele e todos os seus. Olha só. Porque aqui ele contaminou toda a família e provavelmente a família era ciente do processo, do que estava acontecendo. Nós olhamos aqui para a atitude, né? Fala, puxa, mas essa atitude levou a uma condenação tão drástica, mas o Senhor está olhando para o interior. O Senhor está olhando para o que tem no coração deles. Porque a atitude não vem sem primeiro ter uma cobiça, e uma cobiça a longo tempo no coração, de haver uma rebelião no coração. Aí depois, a partir do versículo 16, é feito aquilo que o Senhor pede, e Acã, ele é mostrado, é revelado que foi Acã, e quando Josué vai falar com Acã, a gente vê aqui no versículo 19, Josué diz assim, meu filho, ele começa falando com Acã, meu filho, é como um pai dizendo, meu filho, por que você fizeste isso? Meu filho, eu te orientei tanto, Deus falou tanto, e por que você fizesse isso? Então a gente vê Josué falando como um pai para Acã, né? Aí Acã fala, confessa o que ele fez, né? E aí vem a ordem, o quê? Que todo Israel deveria apedrejar, todos eles morreram sendo apedrejados e depois queimaram tudo aquilo. Ó Senhor Jesus, porque ali foi eliminado totalmente o pecado e o Senhor pôde estar novamente presente ali. Louvamos a Deus porque hoje nós estamos na era da graça. E por isso que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Agora existe uma coisa chamada pecado e existe uma coisa chamada iniquidade. Pecado é eu errar o alvo. Pecado é eu querer acertar e errar o alvo. Iniquidade é eu errar e não é porque eu errei o alvo, é porque aquilo já faz parte do meu coração. Então, um exemplo, uma pessoa que furta é iniquidade. Agora, uma pessoa que sem querer pega um livro da pessoa e depois a pessoa vai embora e ela fica toda preocupada. Então, ou troca uma bolsa na hora de pegar, ou troca um óculos, alguma coisa. Então, tem que perceber o que é iniquidade e o que é pecado. E a Bíblia fala de pecado e iniquidade para aqueles que conhecem a Deus. Então, tem muitos cristãos, um exemplo, fofoca. Fofoca é um pecado. Eu estou falando de uma outra pessoa sem ela estar presente, já é um pecado. Então, veja só, e se faz isso com naturalidade, a mente já foi cauterizada. Então, isso se chama iniquidade. Então, nós temos que observar se temos pecados ou iniquidades. Agora, na era da graça, o Senhor está sempre aberto para nos receber. Então, não tem o apedrejamento, não tem o queimar. Só que existe também a lei da colheita, né? Porque a gente acaba colhendo também conforme a gente se comporta, não é verdade? Então, glória a Deus que nós estamos na era da graça e vamos prestar atenção na nossa vida se nós temos pecados ou se nós temos iniquidade. Pecado, a gente erra o alvo, faz uma conversão de 180 graus e se volta para Deus.
pedindo perdão. Iniquidade, a gente já se acostumou com aquilo que faz e muitas vezes aquilo nem incomoda mais o coração, mas aquilo está sendo o quê? Uma iniquidade e está afastando a presença do Senhor e as bênçãos do Senhor. Que o Senhor nos dê clareza muito e muito da sua palavra. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.